Você conhece uma pessoa amarga? Eu acredito que você deve conhecer alguém que é amargo, que vive em amargura. É interessante nós observarmos como a Bíblia Sagrada, ela trabalha muito esse assunto, o cuidado que nós devemos ter com a amargura. A gente observa na vida de José, em Gênesis 49, 22, fala sobre isso, o cuidado que José deveria ter justamente com a amargura. Havia uma grande promessa para José, José sentaria, seria o governador do Egito, era o sonho que Deus tinha dado a ele, mas antes que esse sonho se realizasse, José precisaria tomar muito cuidado com os eventos que iriam acontecer para não torná-lo uma pessoa extremamente amarga. Nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, rejeitado então pela sua família. José vai parar na casa de um homem no Egito, passa por uma grande calúnia, vai parar na cadeia, enfim, eventos sucessivos que poderiam, quando José lá na frente vivesse o cumprimento da promessa na vida dele, ele então sentasse no trono e fosse alguém muito amargo. É impressionante como Deus vai trabalhando essa questão da amargura, como nós devemos tomar muito cuidado com a amargura. A gente observa na vida de José que serve para nós como uma lição de vida. Todos nós temos na nossa vida um momento de amargura, uns mais, outros menos. Não importa qual é a sua história, não importa se há um momento de amargura ou até mesmo se a sua história é uma história de amargura. O que a Bíblia nos promete, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos tomar cuidado. Nós não precisamos sermos pessoas amargas independentemente da história que nós vivemos. É interessante a gente observar também que na nossa língua Deus colocou alguns sensores que identificam alguns sabores, né? Existem sensores que identificam o doce, que identificam o salgado, existem sensores que identificam o amargo também. Ninguém consegue viver comendo somente coisas amargas. A gente prova o amargo apenas. E é assim que deve ser na nossa vida. A gente precisa apenas provar o amargo e nem por causa disso, porque nós provamos o amargo, se tornarmos pessoas amargas. Interessante como a Bíblia Sagrada nos mostra todas as vezes que aparece o amargo, a gente observa que existe o antídoto junto. Não fica apenas o amargo. É interessante você observar que quando Moisés sai justamente do Egito e eles se deparam com uma região que tinha águas amargas, a Bíblia diz que quando eles identificaram essas águas amargas, o texto diz então que Moisés toma uma atitude, ele joga um madeiro para poder curar essas águas e as pessoas então poderem tomar dessas águas. E a Bíblia diz que quando ele joga um madeiro nas águas amargas, as águas se tornam doce. Que coisa maravilhosa. Isso é um tipo de Cristo, essa madeira, esse madeiro que foi jogado ali, mostrando que a cruz de Cristo, né, que apontaria para Cristo, tem o poder de curar toda a amargura. É interessante a gente observar também que na mesa judaica, eles tinham costume na ceia de colocar 3 itens, eu quero destacar apenas 2 aqui. Eles colocavam ervas amargas e junto com as ervas amargas tinha também o cordeiro. Então eles tinham que sim provar as ervas amargas, porém tinha ali o cordeiro que tirava o amargo e o amargo então se tornava doce. E eu quero aqui deixar um texto que a Bíblia nos alerta no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo 15, Deus nos traz um alerta sobre a amargura. Observe, diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela contamine a muitos. A gente observa nesse texto também que existe a cura para a amargura, que é a graça de Deus. O texto fala que a amargura pode se tornar uma raiz. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês observarem. Essa raiz então pode dar lugar a um tronco e uma árvore cujos frutos é a amargura. Existem muitas pessoas que os seus frutos hoje são amargos, porque estão vinculados às suas raízes, à história que aconteceu, uma história às vezes de traição, uma história às vezes de rejeição, não importa qual foi a história que você viveu.
não seja uma pessoa amarga. O texto aqui, como eu disse, traz também, junto com a amargura, a raiz de amargura, a cura. O texto fala sobre ninguém te prive da graça de Deus. Quando nós temos o entendimento da graça de Deus, a graça é o antídoto para a amargura, para essa raiz de amargura. Observe que até animais peçonhentos, como a cobra, uma cobra peçonhenta, apesar dela ser uma cobra venenosa, as pessoas conseguem se alimentar dela ainda. Existem algumas metodologias, eles cortam a cabeça, tem uma distância ali que você corta a cabeça e aí você extrai o veneno, cortando a cabeça da serpente fora, então agora você pode se alimentar. A gente observa também o escorpião, um animal, um inseto tão terrível que tem um ferrão, mas o homem consegue arrancar o aguilhão ali, do escorpião, esse ferrão, e aí se alimentar. Observe que animais, insetos tão peçonhentos, com veneno, mas mesmo assim as pessoas conseguem, extraindo o veneno, extraindo o ferrão, as pessoas conseguem se alimentar delas. Sabe o que eu quero deixar para você? Não existe ninguém que seja de fato amargo. O que precisa ser extraído é o veneno, o que precisa ser extraído é o aguilhão. Pessoas que ferem, como diz o texto aqui, estão amargas e ficam contaminando outras pessoas com a sua amargura também. O que eu quero liberar para você nessa palavra rápida aqui é que a graça de Deus venha te curar de toda amargura. Tome posse da graça do Senhor na sua vida, seja curado. Você não precisa ser uma pessoa amarga, independente da história, independente do que aconteceu com você. Não fique contando a sua história de amargura. Existem assuntos que são amargos, sabe? Existem palavras que são amargas. Isso não precisa estar constantemente na sua boca. Tem pessoas que ficam contando a sua história para todo mundo. A primeira oportunidade que tem, conta a sua história de amargura, a sua história de tristeza. Está amarga e fica contaminando outras pessoas com a sua amargura também. Quero dizer para você que a graça de Deus, ela é poderosa para tirar toda a amargura. Seja curado dessa amargura, se torne doce e contamine as pessoas com a sua doçura. Ok? Deus abençoe e fique com essa palavra.